Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre eletrólise, tá? A eletrólise ela é uma reação de oxirredução que é provocada por uma corrente elétrica, tá? Nesse caso, essa corrente elétrica vai ser convertida em energia química. Reparem que é o processo inverso da pilha. Na pilha eu tinha energia química, que era convertida em energia elétrica. Na eletrólise eu converto energia elétrica em energia química. E no caso da eletrólise, eu tenho um processo que é não espontâneo, ou seja, o meu ΔE ele vai ser negativo, tá bom? E aí, para começar a falar de eletrólise, vamos começar falando da eletrólise ígnea, que é aquela que é realizada com eletrólito fundido, ou seja, eu vou derreter, tudo bem? Muito importante, a ausência de água, beleza, pessoal? Já vê que na presença de água, as reações vão ser diferentes. Primeiro exemplo aqui pra gente, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, do NaCl, tá? Uma outra coisa bastante importante que é diferente entre pilha e eletrólise. Agora aqui, no caso da eletrólise, sempre o polo positivo é o meu ânodo e o meu polo negativo é o meu cátodo. Ok, pessoal? Isso inverte. Porém, no ânodo eu continuo tendo oxidação e no cátodo eu continuo tendo redução, assim como tinha lá na pilha. Então, gente, conforme eu falei com vocês, nesse caso, a gente vai fazer aqui a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, toda vez que eu vou fundir esse material iônico, esse composto iônico, ele vai se dissociar, ele vai se separar nos íons. No caso, no cátion e no ânion. Então, no caso do cloreto de sódio, eu tenho o NaCl, tá? E ele vai se separar e Na mais e Cl menos. E aí, gente, uma coisa importante, olha, sempre no ânodo ocorre a oxidação do ânion, no caso, o Cl-, né? O ânion aqui tem carga negativa. Aqui no cátodo vai ocorrer redução do cátion, que no caso é o sódio. Então, vamos começar aqui colocando a semi-reação que ocorre no cátodo. Olha, eu tenho aqui o Na+, como ele está sofrendo redução, ele ganha elétron, no caso um só, porque ele tem a carga mais um e vai virar aqui sódio metálico, tá? Essa aqui é a reação que ocorreu no cátodo. Agora, já no caso aqui no ânodo, o que eu tenho é o ânion cloreto. E aí, pessoal, uma coisa muito importante a gente lembrar é o seguinte: de forma geral, esses ametais, como por exemplo os halogênios, eles vão sempre originar substâncias diatômicas, ou seja, Cl2, Br2 e 2, tá? Então, nesse caso, como que eu tenho ali o ânion cloreto, ele vai formar o Cl2. Então, eu vou precisar de dois ânions cloreto. Como agora ele está sofrendo oxidação, esses elétrons vão estar lá no produto que estão sendo liberados, tá? Eu vou formar Cl2 e eu vou liberar dois elétrons. E aí, pessoal, essa é a semi-reação que ocorre no ânodo, que é onde ocorre oxidação. E uma coisa que você pode estar se perguntando é, por que que aqui são dois elétrons? Reparem, olha, cada cloro ele era -1, tinha uma carga negativa. E eles foram para zero. Ou seja, de -1 para 0, eu aumentei 1, significa que cada cloro perdeu um elétron, então no total eu perdi 2. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer é achar a equação global. Para isso, a gente vai precisar juntar as três reações que a gente viu até agora. Então, reparem que a quantidade de elétrons que o sódio ganhou e que o cloro perdeu estão diferentes. Então, eu preciso agora igualar essas quantidades. Para isso, eu vou multiplicar essa reação por 2. Então, eu vou ficar aqui com 2 sódios recebendo 2 elétrons, formando aqui 2 sódios metálicos. Não é isso? Porém, quando eu fiz isso, aqui o sódio ele já não está mais batendo aqui com cima, então eu também preciso multiplicar por 2. Então, fiquei aqui 2 NaCl, formou 2 íons sódio e 2 íons cloreto. Agora, pessoal, nosso próximo passo é cortar. Repare, eu tenho aqui o sódio no reagente e o sódio aqui no produto. Tenho o cloreto aqui no produto e o cloreto aqui no reagente. Posso cortar o elétron com o elétron. Então, vamos ver o que formou aqui. A minha reação sobrou 2 NaCl, tá? Lembrando que ele está no estado líquido, porque eu fundi, ok? E isso vai formar o sódio, tá? Esse aqui é o sódio metálico, só que no estado líquido. E vai formar também o gás cloro. É a minha equação global. Agora, pessoal, falando da eletrólise aquosa com eletrodos inertes, tá? Como o próprio nome diz, a eletrólise aquosa ocorre em meio aquoso.
Ou seja, os meus eletrólitos, eles estão dissolvidos em água. E por que que isso muda alguma coisa? Isso muda o seguinte: vocês devem lembrar que a água, ela sofre ionização, ou seja, ela se separa no cátion H+, e no ânion OH-. Então, esses íons podem participar da reação, ok? E eu falei aqui em eletrodos inertes, porque, por enquanto, a gente não está considerando casos em que os eletrodos podem participar da reação, somente vão participar das reações os íons em solução aquosa. Então, pessoal, lá no cátodo, o íon H+, gerado pela ionização da água, ele pode sofrer redução, gerando gás hidrogênio. Da mesma forma, a hidroxila gerada pela ionização da água, ela pode sofrer oxidação lá no ânion, gerando água, oxigênio e liberando 2 elétrons, tá? Uma dica para a gente poder lembrar essa reaçãozinha aqui da hidroxila, que é um pouquinho mais complicada, é lembrar que a oxidação da hidroxila forma o que você bebe e o que você respira, água e oxigênio. Beleza, pessoal? Então, como que eu vou decidir se a água vai ou não participar da eletrólise? Isso vai depender dessa ordem de reatividade aqui, tá, pessoal? Eu resumi ela bastante, de forma a gente identificar só os grupos principais. Então, a menor reatividade, ou seja, os últimos a reagirem, são os metais do grupo 1 e 2, ou seja, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, e o alumínio. Na presença deles, quem reage é o H+. Já o H+, ele perde para os outros metais, tá? Lá no ânodo, a ordem de prioridade é a seguinte: a menor prioridade é para os ânions oxigenados e para o fluoreto, para o F-. Na presença deles, quem vai sofrer oxidação é a hidroxila, o OH-, e o OH- ele perde para os ânions não oxigenados. Vamos ver isso aqui na prática agora, falando da eletrólise aquosa do NaCl, do cloreto de sódio. Então, primeira coisa importante, pessoal, como é a eletrólise aquosa, eu tenho lá a água, conforme nós já falamos, e a água, ela sofre ionização, gerando H+ e OH-. Tudo bem? Então, já tem aqui, ó, no meu cátodo, para tentar sofrer redução, o H+, e para sofrer oxidação aqui no meu ânodo, o OH-. Lembrando que sempre quem reage no cátodo na eletrólise é o cátion, é o positivo, sempre quem reage no ânodo é o ânion, que é o negativo, tá? Então, só que além disso eu joguei também o cloreto de sódio, o NaCl, e ele sofre dissociação, liberando o H+ e o Cl-. Ou seja, eu tenho aqui também tentando reduzir no cátodo o sódio e tentando oxidar aqui no ânodo o íon cloreto. E aí, pessoal, agora vem a parte mais importante, que é a gente conseguir decidir quais desses íons vão participar da reação, tá? Olha só a regrinha que a gente falou aqui de ordem de reatividade no cátodo. A gente viu que o H+, ele ganha dos metais do grupo 1 e 2. Reparem que o sódio, ele é o metal do grupo 1. Então, quem vai ganhar aqui é o H+. É ele quem vai sofrer redução. Então, conforme a gente já viu, qual é a reação de redução do H+? 2H+, vão receber 2 elétrons e vai formar H2. Como é a redução? É a reação que ocorreu lá no meu cátodo. Beleza, pessoal? Seguindo então, olha, agora eu tenho aqui no meu ânodo a hidroxila e o íon cloreto, que podem sofrer oxidação. Como que eu vou decidir qual dos dois que vai reagir? Vamos olhar aqui a nossa ordem de prioridade. Reparem, olha, o OH-, ele ganha dos ânions oxigenados e do fluoreto, mas ele perde para os ânions não oxigenados. Como o cloreto, ele é um ânion não oxigenado, ele ganha do OH-. Olha, os ânions não oxigenados ganham do OH-. Então, é o cloreto quem vai sofrer oxidação. E a reação dele vai ser a seguinte: 2 íons cloreto, formando gás cloro e liberando 2 elétrons. E essa é a reação que ocorreu lá no ânodo. Beleza até aqui, pessoal? Vamos então agora achar a equação global. Para a gente poder achar a equação global, nós vamos precisar juntar as 4 reações que nós temos aqui. Antes disso, vamos balancear a quantidade que eu tenho de cada componente dessas reações entre si, tá? Reparem, eu tenho aqui, por exemplo, 2 vezes o íon H+, então eu preciso multiplicar essa reação por 2. Vai ficar 2 aqui e 2 aqui. Agora, reparem que eu tenho 2 íons cloretos. Aqui eu só tenho 1, então também vou multiplicar por 2.
Fica aqui com 2 e com 2. Reparem que eu já tenho aqui 2 elétrons, então já está igual. Agora, nós podemos cortar o que a gente tem igual entre reagentes e produtos. Então, olha só. Cortei aqui o H+, com o H+, cortei o Cl- com o Cl-, 2 elétrons com 2 elétrons. Então, vamos ver quem sobrou aqui nessa reação. Vai ficar 2NaCl mais 2H2O, é o que sobrou aqui nos reagentes, não é isso? Formando 2Na+, mais 2OH-, mais H2 mais Cl2, que são 2 gases, tá? E aí, pessoal, uma coisa importante a gente lembrar é a seguinte. Quando eu junto aqui o Na com o OH, o que eu tenho aqui é 2NaOH, ou seja, eu produzo aqui soda cáustica. Beleza, pessoal? Essa aqui é a minha equação global. Tá, pessoal? Então não se esqueçam, sempre que for eletrólise aquosa, o que eu preciso fazer é ionizar a água, dissociar o meu sal, que eu tiver na solução aquosa, e eu vou sempre ter que decidir quem é que vai reagir no ânodo, quem é que vai reagir no cátodo, antes de eu fazer a eletrólise. Beleza? Pessoal, falando agora da eletrólise aquosa com eletrodos ativos, ou seja, agora os eletrodos vão participar da reação. E a gente vai falar de algumas aplicações que isso tem. Primeira aplicação que eu vou falar é da eletrodeposição. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira aqui niquelar essa chave, ou seja, niquelar é fazer uma cobertura com níquel. O que eu posso fazer? Eu coloquei aqui no meu ânodo, lembrando que o polo positivo é o ânodo, e aqui o polo negativo ele é o cátodo, tá? Não se esqueçam disso. Sempre vai ficar no cátodo o material que eu quero cobrir, ok? Porque é aqui onde vai ocorrer redução. Tudo bem, gente? Então, olha só. Essa placa aqui de níquel, ela vai sofrer oxidação, e eu vou ter isso aqui, ó. O níquel metálico, formando níquel 2+, e liberando 2 elétrons, tá? Já que o que eu tenho aqui é o ânodo, então eu tenho a oxidação. Então, essa placa vai sofrer corrosão e eu vou liberar esse níquel aqui em solução aquosa. Beleza, pessoal? Depois disso, olha o que vai acontecer. Aqui na chave, como o que eu tenho é o cátodo, o que vai acontecer agora é a redução. Então, eu vou pegar esse níquel 2+, que eu lancei em solução, e o que vai acontecer? Ele vai ganhar 2 elétrons e vai virar níquel. Então, isso é a semi-reação que ocorreu no cátodo. Isso vai criar uma cobertura de níquel aqui em volta da minha chave. Beleza, pessoal? Repara uma coisa. Eu não tenho equação global. Por quê? Uma reação é exatamente o inverso da outra, eu cortaria todas as partes. E uma outra aplicação é quando a gente vai fazer a purificação de uma placa metálica, que a gente chama isso de refino eletrolítico. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 placas de cobre. Mais uma vez, essa placa aqui, olha, está no meu polo positivo, que significa que é o meu ânodo. Enquanto isso, essa aqui está no meu polo negativo, que significa que é o meu cátodo. Beleza, gente? Então, olha só, aqui no ânodo ocorre oxidação. Então, pessoal, vai acontecer a oxidação do cobre. Ou seja, o cobre metálico, ele vai gerar cobre 2+, e vai liberar 2 elétrons. Essa aqui é a minha semi-reação anódica, ou seja, que ocorre no ânodo. Agora, pessoal, quando isso acontecer, a minha placa ela vai começar a sofrer corrosão. E eu vou começar a liberar cobre em solução aquosa. Tá, pessoal? Um comentário. Normalmente eu já faço isso aqui em uma solução aquosa que já tenha níquel ou que já tenha cobre, tá? Para poder facilitar o processo. E aí, o que vai acontecer aqui no cátodo? A redução do cobre, tá? Então, o cobre 2+, que foi lançado na água, ele vai ganhar 2 elétrons e vai virar cobre metálico, que é o cobre que vai sofrer deposição aqui. Então, essa placa ela vai aumentar de tamanho. E aí, pessoal, essa é a minha semi-reação do cátodo. Essa placa aqui de cobre, a que está no meu ânodo, ela tem, além do cobre, ela tem impureza. E o que vai acontecer? Enquanto o cobre vem para a solução e vem para essa placa, a minha impureza ela vem aqui para baixo.
porque ela não consegue sofrer, tá? Redução junto com cobre, tudo bem? Então, eu consigo separar a impureza, que fica aqui embaixo. Enquanto isso, o cobre eu vou depositando ali. Então, com isso, eu consigo aqui formar uma placa de cobre, tá? Com alta pureza. Beleza, pessoal? E, mais uma vez, repare, a reação que ocorreu no ânodo e no cátodo, elas são exatamente inversas uma da outra. O que isso significa? A equação global dela é nula. E aí, pessoal, para terminar agora, falando dos aspectos quantitativos. Para isso, pessoal, vão ser muito importantes duas coisas. Primeira coisa, a gente saber que o mol de elétrons sempre vão corresponder a 96.500 coulombs de carga, ok? E a gente vai usar sempre essa fórmula aqui, Q é igual a I vezes T, ou seja, kT, tá? Q é a quantidade de carga em coulombs, eu tenho aqui o I, que é a corrente em amperes, e o T, que é o tempo em segundos, tá, pessoal? Muita atenção para sempre converter para segundos. Agora, pessoal, aqui um exemplo, tá? De uma questão que envolve esses aspectos quantitativos da eletrólise. Olha só, determine a massa de cobre metálico depositada por uma corrente elétrica de 1,93 amperes aplicada sobre uma solução de sulfato de cobre durante 100 segundos. Então, pessoal, reparem que ele já me deu a corrente e ele já me deu o tempo. Então, eu vou começar aqui pela fórmula. Olha, Q é igual a I vezes T. Tudo bem? Então, olha, Q é a quantidade de carga que eu vou descobrir, I é a minha corrente, a corrente é de 1,93 amperes e o tempo 100 segundos, tá? Já está em 100, já está em segundos, então está certinho. Então, a quantidade de carga que eu tenho vai ser 193 coulombs. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai para a segunda parte, que é a parte da regra de 3. Mas, antes de tudo, tem que ficar muito claro para a gente uma coisa. Reparem que eu tenho aqui sulfato de cobre 2, ou seja, eu tenho o cobre 2+, ganhando 2 elétrons para virar cobre. Beleza, pessoal? Então, o que precisa ficar claro para mim? Para eu conseguir produzir 1 mol de cobre, eu preciso de 2 mols de elétrons, tá? Então, gente, olha só. Eu tenho aqui 1 mol de cobre, tem a massa molar de 63,5 gramas. Ou seja, para eu produzir 1 mol de cobre, que tem 63,5 gramas, eu preciso de 2 mols de elétrons. Não é isso? Então, um caso, 2 vezes 96.500 coulombs, porque, conforme a gente já falou, 1 mol de elétrons vale 96.500 coulombs. Eu já sei que a quantidade de carga que eu gastei é 193, então vou achar que X, que é a massa que eu tenho de cobre formada. Então, pessoal, como vai ficar essa nossa continha aqui? Vai ficar 63,5 vezes 193 dividido por 193 mil. Não é isso? Então, fazendo aqui a continha rápida, tá? Vai ficar 63,5 dividido por 1.000. Tá, pessoal? Eu segui para cá a conta, só porque para cá acabou o espaço, ok? Então, vai ficar aqui x igual a 6,35 vezes 10 a menos 4 gramas. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente termina por aqui esse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima.